Um livro de fascínio que causa muita curiosidade pela sua história, cheia de mistérios e curiosidades, que muitos teólogos e curiosos da Bíblia tentam desvendar. O livro de Jó, o Edomita, que era da terra de Uz, é um livro sem dúvidas muito, mas muito interessante. Descubram algumas curiosidades a respeito da esposa de Jó que não te contaram, a respeito da esposa de Jó, que disse uma famosa frase para Jó, dizendo algo a respeito de Deus que surpreendeu a Jó. Na história de Jó, nós podemos pegar muitas e muitas coisas para a nossa vida. Uma dessas coisas seria a resistência e principalmente a confiança. Outra coisa que também nunca devemos fazer, que a história de Jó nos ensina, é maldizer ou zombar do Criador de Deus, independente da situação que nos encontramos. Ou seja, nos ensina a ser muito resistente, né? Muito resistentes e fortes. Uma das coisas que mais chama a atenção no livro de Jó, na história de Jó, não é apenas o personagem Jó, mas também os vários outros personagens que são descritos na história, como os três amigos de Jó, né? E também a própria esposa de Jó, que ficou famosa, vamos por assim dizer, por uma frase que ela teria dito contra Deus, né? Na verdade, contra Jó, né? E contra Deus. Você já se perguntou qual seria a origem da esposa de Jó? Ou qual seria o seu nome? Quem realmente era essa mulher? Bem, a Bíblia, no livro de Jó, não fala nada a respeito do nome da esposa de Jó, porém, na tradição rabínica, na tradição rabínica judaica, nós temos o nome da esposa de Jó sendo revelado, né? Pelo menos na tradição, né? Que na tradição ela é chamada de Setes, né? Ou Citis. Citis seria então o nome da esposa de Jó. Mas indo direto agora para a frase que deixou a esposa de Jó com uma fama de vilã, né? Que foi a frase, né? Que ela disse para Jó na sua aflição, quando Jó estava passando pela sua aflição. Nós vemos ela falar isso no capítulo 2, no versículo 9, e eu irei ler para vocês na Bíblia King James e na Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada. Primeiramente irei ler na Bíblia King James. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Maldiga ao seu Deus e deixe de viver. Na Almeida está escrito o seguinte: ainda retens a sua integridade? Blasfeme de teu Deus e deixe de viver. Existe uma grande confusão na teologia a respeito da esposa de Jó, porque alguns dizem que ela não blasfemou contra Deus, maldizendo a Deus, e outros dizem que sim. Porém, essa confusão ela vem principalmente da origem do livro de Jó. O livro de Jó, segundo Ibn Ezra, né? Segundo o estudioso judeu Ibn Ezra, o livro de Jó, na verdade, originalmente ele foi escrito em aramaico e traduzido para o hebraico. Ou seja, nós precisamos entender numa ótica aramaica qual foi a frase que a esposa de Jó disse para Jó, e então, através desta frase, né, que nós lemos anteriormente, nós iremos mostrar o termo utilizado em aramaico para tal frase, para ver se realmente ela quis realmente atacar a Jó e a Deus ao mesmo tempo. Mas primeiro vamos ler o capítulo 2, o versículo 9 do capítulo 2 do livro de Jó em hebraico, e depois vamos passar para o aramaico e descobrir realmente o que a esposa de Jó quis dizer para Jó.
Uma coisa que nós precisamos primeiramente entender aqui, antes de começar a leitura, é que Jó era um edomita, e os edomitas falavam originalmente, assim como todas as tribos abraâmicas, a língua aramaica. Eles falavam a língua aramaica, assim como Jacó é conhecido como o arameu por conta de falar a língua aramaica. E entre outras várias tribos abraâmicas antigas, como os ismaelitas, os midianitas, ambos falavam uma espécie de aramaico primeiramente. Logo após foram surgindo línguas, surgindo outras línguas, como por exemplo o edomita, que é uma língua que é literalmente uma mistura do aramaico com o fenício, e também outras línguas, como o amonita, que também é uma espécie de aramaico, né? Línguas filhas do aramaico. Em Jó, versículo 9 do capítulo 2, está escrito em hebraico: Ishetolô vatomer bacher, betumaterra marazik, oderra vamut Elohim. A parte mais curiosa desse versículo é a parte onde ela diz, né, a famosa frase, né, para ele blasfemar de Deus, né? Ou simplesmente maldizer a Deus, praguejar contra Deus, né? O termo em aramaico que ela poderia ter usado poderia ser o termo rirmá, né? Que em aramaico é maldizer, né? Rirmá, né? Seria esse o termo que ela utilizou para praguejar ali contra Deus, né? Para inferir ali palavras pesadas contra Deus, né? Que ela poderia ter dito. Outro termo também em aramaico que ela poderia ter usado seria o termo gudap, né? Em aramaico, que significa insultar ou inferir. Ou seja, são esses os dois possíveis termos em aramaico que a esposa de Jó poderia ter ali falado para maldizer a Deus ali, né? Colocar uma injúria contra Deus ali, né? Praguejar contra Deus, né? Seria Rirmá, né? Ou Gudap. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo a respeito da esposa de Jó e dessa frase que ela teria dito para Jó, para ferir a Deus e a Jó. Fiquem todos com Elohim.